Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo eu quero comentar sobre um livro histórico aqui do Brasil, um livro muito importante que às vezes eu não vejo ele tendo tanto destaque como se deveria, porque é um livro que conta um pouco da história do Brasil e se a gente for pensar até no contexto de como esses fatos aí se sucederam, ele já seria um livro muito importante, mas ele também traz algumas ideias ali que são muito importantes para a gente entender ali o histórico, né, da economia brasileira, como que ela se desenvolveu, né? Eu estou falando do livro do Celso Furtado, né, A História Econômica do Brasil e Formação Econômica do Brasil, né, o nome correto aqui. E é um livro já antigo, assim, né, relativamente antigo aí, mas que eu acho que retrata bem aí a história do Brasil e é importante a gente entender um pouco esse livro aí, até para entender um pouco o contexto do Brasil. Bom, antes de começar falando do livro, eu queria aqui falar um pouco do Celso Furtado, né? Ele foi um economista que ele nasceu lá na Paraíba, em Pombal, na Paraíba, né? E em 1920, né? E ele faleceu no Rio de Janeiro em 2004, né? E ele teve bastante destaque ali como um economista brasileiro, principalmente no século XX. No século XXI a gente não vê tanto falando do Celso Furtado, né? Eu acho que o fato dele ter nascido lá na Paraíba, acho que dá assim, uma visão interessante, porque um cara que viveu ali no Nordeste brasileiro, né, as contradições ali presentes ali do Brasil ali no Nordeste, depois mudou-se para o Rio de Janeiro, um lugar onde que era a capital do Brasil, né? Então, de certa forma, conseguiu ver ali os dois extremos ali do Brasil, né? Podemos considerar assim, né? Então, isso já possibilita a pessoa, né, de ter uma visão mais analítica dos fatos, né? Ele ingressou no curso de doutorado de economia na Universidade de Paris, Sorbonne, em 1946 e concluiu em 1948. Deixa eu ver alguns fatos aqui também interessantes sobre a vida dele. Ele criou a pedido do presidente JK, né, o Juscelino Kubitschek, a SUDENE, né, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Se eu não me engano, eu acho que existe a SUDENE até hoje, né? Então, assim, há muitos anos, né, se tem um déficit de desenvolvimento econômico e social lá no Nordeste brasileiro e existe, né, algumas políticas que tentaram ali fazer diminuir essa desigualdade econômica e social no Brasil e o Celso Furtado foi uma referência nisso, nesse governo aí do JK. Eu coloquei aqui também uma foto dele com o presidente John Kennedy, né? Então, assim, no século XX era um cara que ele era reconhecido, era um cara que era, de certa maneira, referência. Então, assim, o livro dele é um livro bem interessante, porque, como eu disse, de alguma maneira, pelo menos ali você tem um histórico do que foi essa formação econômica do Brasil, ciclos econômicos do Brasil, né? Bom, esse livro ele foi publicado originalmente em 1959, né? É considerado aí um dos maiores clássicos aí do pensamento social econômico brasileiro, né? E ele utiliza uma abordagem, de certa forma, inovadora para explicar as raízes históricas do subdesenvolvimento, analisando como as estruturas sociais e políticas que moldaram a trajetória econômica do país desde o período colonial até a industrialização do século XX. Eu acho interessante porque, às vezes, os livros que a gente tem contato, somente agora, recentemente, né, quando você está ali tratando de economia, você vê muito o que a gente chama de economia vulgar, né? Uma economia que vai tratar ali mais de valores, de cálculo econômico sobre alguma determinada empresa, assim, coisas que vão voltar até, de certa maneira, para a contabilidade, às vezes vê algumas coisas de macroeconomia, mas sempre voltado para uma economia que a gente chamaria de economia vulgar, não uma economia como uma ciência política, uma ciência de escolhas, né, de políticas econômicas que vão ser desenvolvidas, né? Então, acho que a abordagem, né, do Celso Furtado, ele rompia um pouco essa economia, não a economia vulgar, mas a economia tradicional ali, porque ele trazia uma visão que integrava, né, de certa forma, a história, né, a sociologia,
e a política ali nesses processos ali produtivos, né? Porque era um economista que ele estava voltando o seu olhar aqui, principalmente para a América Latina, né? Para o Brasil, que era um país que era uma colônia de um país europeu, né? Então, grande parte desse ciclo econômico que ele retrata é esse período, né? Bom, a gente pegar aqui a linha do tempo dos ciclos econômicos que aconteceram no Brasil. Então, é interessante a gente ter essa visão de forma geral, isso até o século XX, né? Eu acho que depois de 1950, 60, 70, talvez até no século XXI, talvez a dinâmica seja um pouco diferente, mas ele tem esse recorte histórico até o século XX, que eu acho que é um retrato ali, histórico do que aconteceu, né? Então a gente pegar ali o Brasil no século XV até o século XVII, ali mais ou menos, né? O país era um país de uma economia escravagista, né, de exportação baseada lá no nordeste do país, né? Então o ciclo da cana-de-açúcar ali era o que movimentava a economia, né? Então você tinha ali plantações de cana-de-açúcar, né? O tráfico, né, de pessoas provenientes da África para vir cá trabalhar nessas lavouras aí de açúcar e novamente voltando esse açúcar para a Europa e ele ser comercializado como uma grande commodity, né? Era um produto que tinha valor ali no século XV até o século XVII, né? Então foi o primeiro ciclo econômico do Brasil, né? A exploração ali do açúcar. Aí a gente tem depois ali o ciclo do ouro, né? Que aí foi um momento assim de grande desenvolvimento econômico do Brasil, onde que muita coisa mudou. Eu não comentei aqui também, acho que antes ali do século XVI a gente pode pensar no primeiro ciclo econômico aí do Brasil, talvez a exploração de pau-brasil, né, de 1500 até 1600, né, era uma exploração ali litorânea, ali primária, né, chegava ali no litoral, e aquela exploração ali de madeira ali e tal, mas acho que um ciclo econômico que realmente trouxe um certo desenvolvimento, formou os primeiros povoados, as primeiras vilas ali, foi no século XVI, onde começou o ciclo da cana-de-açúcar. Com esse ciclo do ouro, né, principalmente em Minas Gerais ali, no interior do país, vamos chamar assim, isso também teve no estado de Goiás, também teve um ciclo do ouro, mas a grande parte no estado de Minas Gerais mudou bastante, porque você começou a ter ali cidades mais bem organizadas, né? A gente tem ali São João del Rei, Ouro Preto, Mariana, eram grandes cidades, né? Cidades que eram aí talvez as maiores cidades da América Latina, né? Cidades extremamente ricas, né? Ouro Preto tem uma manifestação barroca gigantesca, né? Um patrimônio que hoje é tombado, mas assim, você vê ali que era uma cidade muito rica, né? Então, mudou bastante o contexto, que eram ali pequenas vilas ali no litoral do país, então o ciclo do ouro começou ali uma parte de o desenvolvimento para o interior do país, ainda com a mão de obra escravagista. Aí a gente tem ali o fim do reinado, né, no Brasil, o fim do Império Português no Brasil, né, o fim do Império Brasileiro, né? E aí, no século XIX, a gente tem aí o início do ciclo do café, né? Até ali mais ou menos 1930, né? E aí foi um motor da modernização, né? Dessa transição do trabalho escravagista para o trabalho assalariado, né? E aí muitas vezes quem trabalhava nessas lavouras eram imigrantes italianos que vinham para o Brasil, né? Às vezes próprios brasileiros, mas em grande parte os imigrantes italianos, né, que trabalhavam para os grandes fazendeiros brasileiros nessas lavouras de café. Então começou um período de modernização dessa economia, né? E aí, no século XX, já começou ali aquela necessidade de você ter uma industrialização, né? A substituição, né, dessas importações de produtos pelo mercado interno, né? Foi o primeiro ciclo ali de industrialização. Bom, ele também comenta aqui alguns fundamentos da ocupação do século XVI, aí, a gente voltando para entender o ciclo desde lá do seu início, né? Então, essa ocupação lá no século XVI foi uma ocupação econômica, né, dessas terras brasileiras, não decorreu de pressões demográficas, né, lá na Europa, mas sim de uma estratégia comercial de Portugal no contexto de expansão europeia, né, expansão do império, né? Aí a transição da simples estação do pau-brasil
para uma empresa agrícola açucareira, né, que marcou o início dessa ocupação, né? Motivação política, né, uma experiência prévia, né, dos portugueses, né, dos holandeses também tentaram fazer aqui, né, usaram técnicas de cultivos que já foram testadas ali, né, na Ilha da Madeira, nos Açores. Então os portugueses já tinham uma certa prática no cultivo da cana-de-açúcar, né, e na fabricação ali do açúcar, né. Bom, aí a gente pensar na economia escravagista açucareira, né, o complexo ali produtivo era principalmente ali no Nordeste, né, consolidado ali sobre o tripé do latifúndio, né, da monocultura e da escravidão. Então você tinha ali grandes propriedades, né, grandes latifúndios, né, somente com cana-de-açúcar, e a mão de obra basicamente escrava, né, totalmente escrava, né. E aí a riqueza era altamente concentrada, resultando num fluxo de renda que pouco beneficiava a economia interna, né. Então eram pequenas pessoas ali que tinham essas terras, né, pessoas pertencentes à coroa, né, ao Império Português, que dominavam ali, né, essas fazendas, né. Aí a gente tem a pecuária como um apoio, né, então assim, começou a surgir, né, como atividade complementar, né, necessária para o funcionamento dos engenhos, né, a tração, ali era geralmente tração animal, e também para alimentação, né, alimentação dos escravos ali, né. Diferente do açúcar, ela permitiu ocupar o interior do país. Então, basicamente, o interior do país ele era ocupado com atividade pecuária bem rudimentar, para que ela funcionasse ali como apoio para essas atividades, para essa atividade principal, que era a exploração açucareira, né? Bom, aí a gente pensar no século XVIII, aí já o ciclo da mineração, né? A gente teve um deslocamento desse eixo econômico, né, que saiu lá do Nordeste, né, e aí ele veio para o Sudeste, né? A descoberta de metais preciosos ele provocou uma mudança radical, né, na geografia econômica do Brasil. Ele deslocou ali o centro de gravidade do Nordeste para a região das Minas Gerais, né? Diferente da economia do açúcar, a mineração gerou uma sociedade mais urbana, né, com maior mobilidade social, uma demanda diversificada por bens e serviços, exigindo uma infraestrutura administrativa mais complexas, né? Então ali começou a criar essas cidades realmente mais estruturadas, né? Foi em Minas Gerais, porque até então eram pequenas vilas, né, ali na beira do mar, né, onde os navios atracavam, e fazendas, né, basicamente fazendas, onde você tinha ali uma estrutura escravagista, né, um senhor ali de engenho ali que comandava centenas de escravos que trabalhavam, né. A necessidade de abastecer os centros mineradores promoveu uma grande integração entre as regiões brasileiras, né. O Sul tornou-se fornecedor de gado, enquanto São Paulo provia alimentos e ferramentas, né. O Rio de Janeiro consolidou como principal porto de exportação do ouro e sede administrativa, né, unificando o território sob uma nova lógica de mercado e circulação monetária. A gente teve também a transferência lá da capital, que era Salvador, para a região do Rio de Janeiro, né? E aí a gente tem o sul do Brasil aí como início de atividade pecuária, né? Eu também já vi relatos também mesmo lá na época açucareira também, né? O sul do Brasil produzia ali, né, o gado ali para alimentar, né, para fazer os charques lá, né? Desde a época da ocupação do ciclo econômico da cana-de-açúcar. E aí a gente pensar no próximo ciclo econômico aqui citado pelo Celso Furtado, né, economia cafeeira, ali no início do século XIX, né, ela foi um novo motor econômico, né, no início do século XIX, o café emergiu como o principal produto de exportação, financiando a infraestrutura ferroviária e a modernização urbana, né, especialmente no Oeste paulista, né. A gente teve ali a acumulação de capital, diferente dos ciclos anteriores, né, os lucros foram reinvestidos internamente, né. Então foi uma época que tinha várias ferrovias ali no interior de São Paulo, né, passava ali por Minas Gerais, Rio de Janeiro também, né. O Porto de Santos ali começou a ter uma infraestrutura maior para a exportação desse café, né. E essa riqueza do café, ela permitiu criar as bases para essa futura industrialização do país, né? Então começou
a se modernizar mais o país, né? Teve até a gente pensar em 1922, lá o movimento dos modernistas, lá paulistas, né? Todos eles eram filhos de cafeicultores, né? Então, você tinha ali uma estrutura melhor para fazer acontecer ali esse desenvolvimento econômico do país. A gente teve a transição para o trabalho assalariado, né? A expansão cafeeira foi o cenário de transição do trabalho escravo para um trabalho assalariado, né? Impulsionado por uma pressão internacional, onde não existia mais escravidão ali na maioria dos países, né? Talvez o Brasil foi um dos últimos aí, ou o último país das Américas, né? A abolir a escravatura, né? E também pela necessidade de mão de obra qualificada ali para você trabalhar nessa economia mais moderna, né? Uma economia que tinha indústrias, tinham lavouras que precisavam ali de mais cuidado, como uma lavoura de café, né? Precisava de uma adubação específica, de cuidados pós-colheita. Então, você demandava ali de uma mão de obra mais qualificada. Foi onde o país começou a abrir-se para a entrada de imigrantes alemães, italianos, e fazer com que essas pessoas tivessem ali o seu trabalho ali com carteira assalariada, né? Bom, depois a gente teve uma crise, uma mudança do centro dinâmico, né? Um colapso externo, e a gente pode pensar na crise de 29, né? Ela representou o fim desse modelo agroexportador, né? Com a queda drástica da demanda internacional por café, né? Esse motor que impulsionava, né, a economia brasileira parou de funcionar, forçando uma reorientação, uma estrutural profunda, né? Teve uma queda de preços violentas, o governo brasileiro queimou várias sacas de café, né, para tentar manter ali o preço, né? E aí um novo motor interno, né, o deslocamento do centro dinâmico ocorreu quando o mercado interno passou a ser o principal indutor do crescimento, né? O Estado interveio para manter a renda interna, criando as bases para essa industrialização, né? Então era um momento onde você tinha essa necessidade de industrializar para que o país não dependesse mais desse modelo, né? Esse modelo colonial, de você produzir no país mercadorias ali, manufaturas, né? Que você vendesse ali para as colônias, né? E aí a gente pensar no processo de industrialização brasileiro, né? A gente teve a substituição de importações, né? A industrialização brasileira ela não foi planejada inicialmente, mas surgiu como uma resposta a crises que aconteceram ali no século XX, né? Se a gente pensar de 29 a 45, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, que impediu vários produtos de chegarem ao Brasil. Nas lavouras cafeeiras ali você tinha até o problema dos adubos, que muitos vinham de fora, então tinha que se desenvolver soluções internas e vários outros produtos que precisavam, né, num Brasil onde você já tinha ali cidades médias, cidades grandes que precisavam de produtos, né? As transformações estruturais, né? Esse processo de industrialização, né, ele acelerou a urbanização, né, do país. Então ocorreu um grande êxodo rural, mas manteve as características de dependência, né? Que o Celso Furtado critica, né, ali essa dependência tecnológica do Brasil, que ela é comum até hoje, de certa forma, né? A indústria brasileira ela passou a importar máquinas e insumos em vez de produtos finais, né? Mantendo a vulnerabilidade externa, né? Concentração regional, né? O investimento industrial ele se concentrou no eixo sul-sudeste, né? Aprofundando ali esses desequilíbrios regionais ali históricos, né? Bom, o Celso Furtado também coloca ali alguns conceitos interessantes, né? Por exemplo, o conceito de subdesenvolvimento. Eu não sei se foi ele que trouxe esse conceito, né? Tipo, a gente tinha muito uma ideia, se tratava, né, nos livros ali, você tinha uma ideia de países de terceiro mundo, primeiro mundo, né? Os países capitalistas eram países de primeiro mundo durante a Guerra Fria, né? E os países de economia comunista eram países de segundo mundo, e você tinha uma ideia de países de terceiro mundo, né? E depois começou-se a não chamar países de terceiro mundo, mas países subdesenvolvidos, né? Então, para o Celso Furtado, o subdesenvolvimento ele não é um estágio temporário que precede o desenvolvimento, mas sim uma condição estrutural
auto-perpetuante do sistema capitalista periférico, né? Então ele considera que o Brasil está na periferia do capitalismo e que o país, estruturalmente, da forma como ele é organizado, ele não vai se desenvolver. Ele é um país que ele foi concebido para ele ser um país subdesenvolvido, né? Então, de certa forma, as grandes potências, os grandes polos capitalistas, eles vão depender desses países subdesenvolvidos para desenvolver ali a sua economia, né? Então, a questão desse conceito de subdesenvolvimento, né? A gente tem a estrutura própria, né? O subdesenvolvimento é um processo histórico específico, ele não se trata de uma fase de atraso, né? Mas de uma forma de organização econômica que reproduz continuamente na periferia do sistema. O dualismo estrutural, né? Coexistência de setores modernos e produtivos com setores arcaicos, né? De subsistência, né? Essa falta de integração, né? Impede que o progresso técnico se difunda por toda a sociedade. Então a gente vê que o Brasil, estruturalmente, você tem ali uma desigualdade muito grande dentro das próprias cidades, né, dentro dos estados, né, das regiões, né, você tem regiões muito desenvolvidas em determinada parte do estado, dos estados, né, e outras bastante subdesenvolvidas. E a gente tem uma dependência externa muito grande, né? A economia permanece vulnerável a decisões tomadas no centro do capitalismo mundial, dependendo de tecnologia estrangeira e flutuações da demanda externa. Então a gente é muito dependente de tecnologia estrangeira. A gente pensar hoje nos dados, né? Como os dados são guardados, né? Grandes universidades brasileiras, grandes institutos brasileiros aí de pesquisa do Estado brasileiro, eles dependem de servidores das grandes big techs americanas, por exemplo. Né? Então, você tem uma dependência tecnológica de fora muito, muito grande. Né? Bom, ele também tem um conceito aqui interessante de heterogeneidade e desigualdade. Né? A formação econômica do Brasil ela é marcada por uma profunda heterogeneidade social e regional. A herança do período escravagista e a concentração de terras resulta em uma distribuição de renda extremamente desigual, né? O que limita a formação de um mercado de consumo de massa homogêneo e dinâmico. Né? Então, ele coloca ali os tipos de desigualdade que a gente tem no Brasil. Né? Desigualdade social, que vai ser a grande massa de trabalhadores com baixos salários e pouca qualificação, né? Herança de uma estrutura que nunca integrou plenamente a população ao progresso técnico. Né? Uma desigualdade regional, né? Você tem concentração histórica de investimentos em infraestruturas em centros de decisão no eixo sul-sudeste, que aprofundam esse abismo, né? Em relação ao norte e nordeste do país. E você tem uma desigualdade produtiva, né? A coexistência de um setor industrial moderno, né, e internacionalizado, como agricultura de subsistências e serviços de baixa produtividade. Bom, quando o Celso Furtado escreveu esse livro, o Brasil não tinha esse agronegócio pujante, né? Então você tinha indústrias desenvolvidas, de certa forma. Se pensar ali nesse período, você tinha ali grandes siderúrgicas, né, como a CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, que hoje eu acredito já foi privatizada, né? Você tinha, por exemplo, a Vale do Rio Doce, né, que era uma companhia de mineração muito desenvolvida, tinha técnicas ali bem desenvolvidas, né? Mas, de certa maneira, você tinha ali um setor agrícola, né, de subsistência, né, serviço de baixa produtividade. Se a gente for pensar isso até no contexto do agronegócio atual, você tem regiões onde o agronegócio ele é extremamente desenvolvido, extremamente técnico, tem um aporte financeiro muito grande do Estado brasileiro, né, via BNDES, via Plano Safra, e você tem regiões onde o agronegócio é um agronegócio de subsistência, né? Talvez nem podemos chamar de agronegócio, né? Agricultura de subsistência, né? As pessoas estão ali desamparadas de técnica e de fomento financeiro para desenvolver aquela atividade. Então, tem essa desigualdade mesmo dentro dos setores produtivos, né? Bom, o que mais? Como conclusão, né, ele coloca o desafio de um projeto nacional. Né? O Celso Furtado conclui que a construção de uma nação desenvolvida e soberana existe um projeto nacional deliberado. Né? Ele alerta para o risco da modernização sem desenvolvimento, né? Onde o país adota padrões de consumo sofisticados, economias centrais, sem integrar, né, a maioria da sua população. Progresso técnico e social. Superar o subdesenvolvimento requer o fortalecimento dos centros internos de decisão e subordinação da lógica do lucro à lógica do bem-estar
social e coletivo, né? Bom, eu acho que é um livro muito bacana, né? Essa edição que eu estava lendo era da Companhia Editora Nacional, de 2005, né? Mas é um livro que você acha aí facilmente na internet, né? Acho que nessas livrarias aí, tipo Amazon, também acha para vender. Outras livrarias físicas também. É um livro comum, bibliotecas, né, universitárias, aí, é um livro bem comum. E é um livro bem legal, que explica muita coisa aí da nossa economia. Bom, se você acompanhou até aqui, gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.